Aleluia. Livro de Josué, capítulo de número 24 e o versículo 14. Vou pregar debaixo de um tema que o Senhor me deu no dia de ontem. 3 requisitos para a manutenção da promessa de Deus sobre as nossas vidas, para que aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas realmente aconteça. São 3 coisas fundamentais, muito necessárias. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e o servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. O povo de Israel, que outrora estivera escravo no Egito, estivera sofrendo debaixo de uma opressão, e clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor do povo, e levantou Moisés para tirá-los da servidão e levá-los a uma terra prometida. Através da vida de Moisés e da vida de Arão, Deus tirou eles lá do Egito e os levou em direção a uma terra que a Bíblia diz mana leite e mel, uma terra prometida, uma terra frutífera, uma terra especial, uma terra que só Deus poderia lhes dar. Eles vão a essa terra abençoada, essa terra de prosperidade, mas acontece que no caminho eles tentam ao Senhor e eles são punidos. E a Bíblia diz que daquela geração todos pereceram no deserto, com exceção de Josué e Caleb, porque Josué e Caleb perseveraram em seguir o Senhor, em crer na palavra do Senhor, em dar crédito à palavra, à promessa de Deus. E esses dois vão herdar essa terra prometida, essa terra que mana leite e mel, juntamente com a nova geração que saiu ali do Egito. A nova geração que nasceu ali no deserto, aquela nova geração agora vão entrar na terra prometida. E através da vida de Josué, comandante dos exércitos de Deus e líder do povo, que é o sucessor de Moisés, eles adentram a terra prometida, eles conquistam a terra prometida, e eles estão na terra que Deus lhes deu. E agora então Josué vai dar um sermão, vai passar para eles as orientações, aqui no capítulo 24 de Josué, que é o último capítulo do livro de Josué. Ele vai dar as orientações e ele diz esta palavra: agora, pois, temei ao Senhor. E aqui está o primeiro requisito para que a promessa de Deus se mantenha na nossa vida. Aqui está a primeira coisa para que aquilo que Deus tem com a sua vida se concretize, se mantenha, se estabeleça, tenha progresso, prospere. Temor ao Senhor. Meus queridos irmãos, o temor, a palavra temor, ela pode ser sinônima de medo, susto. Temeu, levou um susto, temeu, teve medo. Mas temer ao Senhor é saber que Ele vê todas as coisas e Ele dará recompensa a cada um segundo as suas obras. Quem teme ao Senhor sabe que Deus está vendo ele. Quando as coisas estão dando certo e ele está crente, Deus
Deus está vendo ele quando as coisas estão dando errado. Se ele continuar crente ou se ele sair da presença do Senhor, o Senhor está vendo ele. O Senhor vê o homem bom e vê o homem mau. O Senhor vê o homem que prospera e o homem que se definha. O Senhor vê todas as coisas, até mesmo os pensamentos da mente humana. O Senhor está vendo o murmúrio. O Senhor está vendo. O Senhor vê todas as coisas. Quem teme ao Senhor tem a consciência, a certeza de que Deus está de olho nele, e conforme as suas atitudes ele receberá a justa recompensa. A Bíblia ordena o temor ao Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 13 e versículo 4, diz assim a palavra: após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos chegareis. Após o Senhor, não na frente de Deus, sempre após o Senhor, temendo ao Senhor, temendo. É ordenado pela Bíblia o temor do Senhor. Isaías capítulo 8, versículo 13, a Bíblia diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Está com medo do quê? Você tem que temer a Deus, tem que temer ao Senhor. Nós não devemos temer os homens, a Bíblia diz. Lá em Mateus capítulo 10 e versículo 28, Jesus disse: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está temendo o quê? Está temendo a política? Está temendo o que? Satanás? Está temendo o mundo? Está temendo o vento? Está temendo a prova? Está temendo o que? Do que é que você tem medo? Você devia temer ao Senhor, porque tudo isso é nada se o Senhor se levantar para apagar uma nação, para apagar uma pessoa, para destruir um lugar. Se o Senhor quiser, não existe mais. Então nós devemos ter temor ao Senhor. A Bíblia recomenda temer o Senhor. Quem teme a Deus, diz a Bíblia, que é sábio. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme ao Senhor não tem sabedoria. Não, nunca vai ter. Começa com temor ao Senhor. Se queres ter prosperidade, se queres ter riqueza, se queres ter sucesso, se queres ser feliz, se queres ser bem sucedido, começa por aqui: tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Saiba que tudo que você possuir ou deixar de possuir, o Senhor vai estar de olho em você. Tema ao Senhor. O temor ao Senhor é o primeiro requisito para quem quer manter a presença de Deus com ele. Quem quer ver a vitória de Deus na sua vida, ver os seus projetos dando certo, aquela promessa que você ouviu nos primeiros dias de sua cristandade, quando Deus levantou o profeta e falou com a sua vida. Naquele dia, o Senhor falou e você deu crédito. Continue temendo ao Senhor, porque se você perder o temor, essas promessas não se concretizarão. As pessoas dizem: quem tem promessa não morre. Morre sim, irmão. Bobeia para ver. Morre sim. É só você sair debaixo da bênção, você vai ver se não morre. Aquele povo que saiu lá do Egito tinha promessa. A promessa era: vão todos entrar na terra prometida. No meio do caminho eles perderam o temor e falaram contra Moisés, e falaram contra Arão, e falaram contra o Senhor. Perdeu o juízo, porque por causa disso, por causa da falta de temor, eles pereceram no deserto. Assim também é o crente. Deus tem promessa na vida dele. Se ele perder o temor e se levantar contra o ungido de Deus, e se levantar contra a palavra de Deus, e se levantar contra o Senhor, ele vai perder a promessa. Ele não vai desfrutar da promessa. Se você quer desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, a primeira coisa é temor ao Senhor. Tema a Deus. Quem teme a Deus, irmão, ele odeia o mal. Olha o que diz lá em Provérbios 8 e 13.
O temor do Senhor, olhe bem o que eu vou dizer. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. O sábio que escreveu o provérbio diz: o temor ao Senhor, o temor do Senhor é odiar o mal. Se você diz que teme a Deus, mas tem prazer na maldade, se você diz que teme ao Senhor, mas tem malignidade dentro do seu coração, é mentira, você não teme a Deus. Porque para temer a Deus, você deve aborrecer o mal, odiar o mal, não se gabar do mal, não ter prazer na maldade. Tem gente que vira crente, irmão, mas conta com tanto orgulho aquela maldade que ele fez no passado. Parece que ele tem tanta alegria em contar que ele era ruim, que ele batia, que ele quebrava os outros. Irmão, pelo amor de Deus, era para você estar triste por aquela maldade que você fez outrora. Toda gente que é arrependido, que tem o temor do Senhor, quando ele lembra daquelas coisas ruins que ele fazia, o seu coração dilacera. Ele fica pensando: meu Deus, por que eu fiz isso, Jesus? O Senhor, tu sabes que eu ainda não te conhecia. Senhor, se eu tivesse te conhecido antes, eu não teria feito, Senhor. Dentro do seu coração há esse sentimento, mas eu tenho visto pessoas que dizem estar arrependidas, que dizem ter temor do Senhor, que tem prazer na maldade, que até tem vontade de voltar a dar um soco em alguém, mas só não vai porque senão eu vou perder a salvação. Irmão, acho que tu já perdeu e nem sabe. Não, aquele que teme ao Senhor, ele odeia o mal. Ele não se apega à arrogância, ele é humilde. Ele se apega em servir ao Senhor, ele se apega à humildade, ele tem prazer na lei do Senhor, ele tem prazer em Deus, ele não tem prazer na maldade, não tem prazer no mal. O que nos leva a temer a Deus, irmão? Primeira coisa que nos leva a temer a Deus, Apocalipse capítulo 15 e versículo 4 tem uma pergunta: quem não te temerá, ó Senhor? E quem não magnificará o teu nome? Porque tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. O que está dizendo aqui? A santidade de Deus leva os homens a temerem Ele. Talvez você não tenha noção do que é santidade. Deus é totalmente santo. Eu posso tentar ser santo, eu procuro me santificar, mas santo, Deus é santo. Deus é tão santo que se você aproximar-se de Deus em sua capacidade, em sua natureza, você vai morrer, você vai queimar. É por isso que Isaías gritou desesperado: ai de mim, que sou pecador e meus olhos viram o Senhor. Ele tinha certeza que iria morrer, mas Deus lhe poupou a vida, porque tinha um chamado, tinha um ministério com a vida de Isaías. Deus é santo. A santidade de Deus inspira temor nos homens. Outra coisa que inspira temor: bondade de Deus. 1 Samuel 12, 24. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas Ele vos fez. Se você prestasse atenção o quanto Deus tem te abençoado, você temeria ao Senhor muito mais. Tem um hino que entrou na harpa agora. Estou na harpa agora, é modo de falar, faz muito tempo que já está na harpa. Conta as bênçãos, dizes quantas são inúmeras as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Deus te abençoou muito, demais. E se você observar o quanto Deus está te abençoando, o quanto Deus é bom, isso vai inspirar em você temor. Você vai temer a Deus, porque Deus é bom. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12: a grandeza de Deus nos leva a temê-lo. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas
temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deus é grande, Deus é muito grande, e a grandeza de Deus nos leva a temer ao Senhor. E o que o Senhor está pedindo de você? Que você tenha temor dele, que você tema ao Senhor. Também Apocalipse capítulo 14, versículo 7, os juízos de Deus levam os homens a temer a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Irmão, essa hora aqui vai ser a hora difícil de temer ao Senhor, porque agora está vindo o juízo. Agora está vindo o juízo de Deus. Aí os homens temerão. Hoje é o dia de você temer ao Senhor. Hoje é o dia que Deus está te abençoando, que a porta da graça está aberta, que as bênçãos de Deus estão sendo derramadas. Agora é a hora de você temer ao Senhor. Não espere os céus e a terra se desenrolarem, desaparecerem, e o trono estiver posto na sua frente, o juízo está sendo estabelecido. Aí você vai ter temor. Aí é tarde demais. Tema ao Senhor hoje, tema ao Senhor agora. Existem bênçãos para aqueles que temem ao Senhor. A primeira bênção é a prosperidade. Quem teme ao Senhor prospera. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem dera se eles tivessem tal coração que me temessem, Deus está falando, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que lhes fosse bem, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem teme ao Senhor prospera, irmão. E não só prospera ele, mas a descendência dele também prospera. Se você ama teu filho, tema ao Senhor hoje, porque você vai prosperar, mas o seu filho também vai prosperar. O temor do Senhor gera bênçãos, gera prosperidade. A bondade de Deus, Salmos 31, versículo 19: ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Aquele que teme ao Senhor, a bondade de Deus lhe é assegurada, lhe é garantida. Os filhos dos homens, os seres humanos, veem Deus fazendo prodígio, maravilha, abençoando esse tal que teme ao Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Aquele que teme ao Senhor vive mais, sabia? Provérbios capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Falta de temor a Deus faz você ir embora cedo. É por isso que nos dias atuais morre mais jovens do que pessoas em alta idade, em dias avançados. Por isso que nos dias de hoje estão morrendo mais jovens do que anciões. Por quê? Falta de temor. A falta de temor abrevia os dias. O temor leva a ter mais dias de vida. Também a palavra do Senhor diz que aquele que teme ao Senhor tem um galardão para receber. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que te temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Aqueles que temem ao Senhor têm garantido o seu galardão. Para mim não cansar os irmãos, segundo requisito para que as promessas de Deus se concretizem na vossa vida, chama-se fidelidade. Fiel. Você sabe o que é uma pessoa fiel? Hoje fiel tá tipo assim, já hoje se diz assim,
uma igreja com 300 fiéis. Só que não, né, irmão? Nem todos ali realmente são fiéis. Você sabe o que quer dizer a palavra fiel? O fiel, a fidelidade, é aquele que é sempre confiável, inabalável. O fiel não muda, não altera. Ele é sempre a mesma coisa, é fiel, não muda. O fiel ele é, pronto, ele é. O fiel, ele não é que um dia ele é uma coisa e no outro ele é outra. Não, o fiel ele é sempre. Ele não tem mudança, é firmeza de certeza nos propósitos. Se você é fiel à chamada de Deus na sua vida, você um dia não está querendo ir, outro dia está querendo voltar. Se você é fiel, você está firme naquele propósito que Deus falou com você, todos os dias. Se você é fiel, é assim. É uma vida sincera e honesta diante de Deus e dos homens. Isso é fidelidade. Ele sempre é fiel. Primeira coisa que nós devemos aprender: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não muda. Deus é sempre fiel. Passe o que passar, Deus continua fiel. Os homens deixam de ser fiel, mas Deus continua fiel. E a Bíblia chega a dizer que a fidelidade de Deus é grande. Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumidos, de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Beleza, agora fala da fidelidade. Grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus é grande, é enorme, e não tem como você mensurar, dizer o tamanho. Ela é enorme, ela é muito grande. Deus, ele é totalmente fiel. E tem mais, a fidelidade de Deus é realmente permanente. Salmos 100, versículo 5 diz: o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade, que em outra tradução é fidelidade, dura de geração em geração, dura para sempre. A fidelidade de Deus, ela é permanente. Deus não muda, Deus permanece fiel. Ele guarda as suas alianças. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Aquilo que Deus prometeu, a aliança feita, ele não revoga a aliança. Depois que o sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário, dando libertação para você das garras do pecado, dando vida eterna, Deus é fiel para cumprir esta promessa na sua vida. Você jamais perderá o céu, porque Deus está guardando esta aliança. Enquanto estiver em Cristo, está salvo. Deus não vai alterar a promessa, ele é fiel na sua promessa. Aquilo que ele prometeu para Israel se cumpriu, está se cumprindo e ainda vai se cumprir. Nenhuma palavra de Deus cairá por terra. Todas as suas promessas ele é fiel para cumprir. Ele é fiel na aliança, tanto na antiga quanto na nova. Ele não altera, ele não muda, ele é fiel. Mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. Lá em 2 Timóteo 2:13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel e ponto. Ele não muda, ele permanece fiel. Agora, a fidelidade dos homens. Primeira coisa que precisamos entender: a fidelidade dos homens deriva-se de Deus. Se não for Deus, irmão, você nunca será fiel. Parte de Deus, você não terá nem uma sombra de fidelidade na sua vida, nada. Parte de Deus, é Deus. Abacuque 2:4 diz: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. É Deus quem mantém você na presença dele. Se não fosse Deus, você não estaria nesse culto hoje. Se não fosse Deus, você jamais estaria crente ainda.
Se não fosse Deus, você não oraria, não pregaria, não serviria, e o seu coração era duro, ruim. É porque Deus é fiel, é que você está aqui hoje. É porque Deus é fiel que você está ouvindo essa palavra. É porque Deus é fiel que você ainda permanece na presença de Deus. A fidelidade a Deus, ela é demonstrada na ajuda aos irmãos. Quando você quer demonstrar a fidelidade, ajude teu irmão. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 5, João, escrevendo a Gaio, disse: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. A fidelidade do homem era demonstrada. O presbítero Gaio, ele era visto, era mostrado a sua fidelidade no amor que ele tinha para com os irmãos, no cuidado que ele tinha para com as pessoas, a hospitalidade, o zelo, o cuidado que ele tinha para com os irmãos. Nós vivemos em tempos que ninguém cuida de ninguém, irmão. Infelizmente, os dias são ruins, os dias são tenebrosos, são terríveis. Parece que assim, cada um por si, Deus por todos. Quem chegar primeiro, ganhou. Parece que é um negócio assim. Que Deus tenha pena desta nação, que Deus tenha pena desta geração, e que Deus envie um avivamento para que nós possamos demonstrar mais fidelidade a Deus. Também quando quando somos colocados em posições de confiança, lá em Neemias 13:13, e por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, e a eles Anã, filho de Zacuro, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. Porque eles foram fiéis, então foram colocados nessas posições, porque houve fidelidade nas suas vidas. Eu vi fidelidade neles, por isso eu os encarreguei de tal posição. Quando somos fiéis, Deus nos põe em situações melhores. Quando somos fiéis, Deus nos confia situações. Tem que ser fiel. Tem gente que quer derrubar todo mundo para chegar num lugar. Não quer ser fiel. A fidelidade é importante, porque quando você chega com as suas forças num lugar, você vai ter que ficar cuidando da sua posição para não perder. Agora, quando é Deus que te coloca numa posição, não precisa se preocupar. Dali ninguém te tira, só o próprio Deus. Aonde Deus coloca uma pessoa, ninguém tira, irmão. Só Deus mesmo. Aí as pessoas estão lutando com as suas próprias mãos, estão agarrando posições, estão derrubando, passando por cima para chegar num lugar, e daí elas pensam: aqui eu estou seguro, mas eu tenho que ficar prestando atenção, porque senão, cuidado. Também nós temos que ser fiéis na exposição da palavra. Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 17, Paulo diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O que tem de gente falsificando a palavra hoje? O que tem de gente falsificando, adulterando a pregação do Evangelho? E é aqui que Deus está pedindo fidelidade. Você quer que Deus cumpra as promessas na sua vida? Fidelidade. Seja fiel. Não se venda, não se altere, não mude, continua firme, continua dentro daquilo que Deus vocacionou você. Não se venda, não saia fazendo errado, seja fiel, permaneça fiel, porque a partir do momento que você sai da fidelidade, duas coisas já falei: temor ao Senhor. Você deixa de ter o temor de Deus, perde a bênção.
sai debaixo da nuvem. Se você também deixa de ser fiel, perde a bênção. Sai debaixo da nuvem, está desprotegido. Tudo pode acontecer agora, porque você já não está dentro de uma aliança de Deus. Falta de temor, falta de fidelidade faz perder a bênção. Mas temor ao Senhor e fidelidade leva você a chegar em lugares longes que você nem sequer imaginava. Terceira coisa, para mim encerrar e você poder ir para casa: integralidade. Deus não quer metade do seu coração, irmão. Deus não quer a metade do seu coração, irmã. Deus quer você. Deus não quer 10% do seu dinheiro. Deus quer você. Tem gente que pensa assim: eu estou sendo dizimista, então Deus vai me abençoar muito. Mas e você? Você pertence a Deus? Deus quer você, irmão. Não, eu estou cantando na igreja, eu canto bem, e é uma bênção. Quando eu canto, está tudo certo. Não, mas Deus não quer só o seu canto, Deus quer você. Eu sou obreiro, estou lá na igreja, irmão, sou obreiro, carteirinha e tudo. Mas Deus não quer saber da tua carteirinha, Deus quer você, irmão. 100%. Ele quer tudo. Tem uma ilustração no meu livro de ilustração, que um índio estava vendo um missionário pregar, e ele disse para o missionário: se eu der a minha espingarda para o Senhor ficará feliz? E o missionário ficou olhando para ele. Aí o índio falou: e se eu der a minha espingarda e o meu cão para o Senhor me aceitará? E o missionário continuava olhando para ele. Ele pensou: e se eu desse a minha espingarda, o meu cão e o meu cobertor, então Deus ficaria satisfeito? E o missionário continuava olhando para ele. Então o índio se ajoelhou e disse: não me resta mais nada, eu vou ter que me entregar então ao Senhor. Serve eu. Ao missionário: agora sim. Deus não está interessado no seu cobertor, Deus não está interessado no seu cão e nem na sua espingarda. Deus quer você. Deus quer você. É isso que Deus quer. Tem gente que pensa que compra a Deus. Não. Deus quer você integralmente. Integralidade é total, não parcial, completo. Aquele que serve a Deus de todo o coração, totalmente de Deus. Nós lemos em Josué 24 e versículo de número 14: temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora, joga fora, agora não serve mais, os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Deus não quer mais essa aliança antiga que vocês tinham. Deus não quer mais que vocês tenham esses ídolos antigos. Deus quer que vocês sirvam a Ele de todo o coração. E esse povo de Israel teve um grande problema com a questão da idolatria. Esse povo sempre teve problema com idolatria. Eles tiveram problema com os ancestrais de Abraão. Antes de Abraão já eram idólatras. Josué 24 versículo 2 diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. O pai de Abraão era idólatra, a cultura daquele povo era idólatra. Diz até mesmo que o pai de Abraão era fabricante de deuses, ou que o irmão de Abraão era fabricante de deuses, fabricava deuses para vender. Meu Deus! Já o ancestral já era idólatra. Os israelitas foram idólatras lá no Egito. Olha, agora pois temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram nossos pais. Além do rio, lá no tempo de Abraão,
lá atrás, para trás de Abraão. E no Egito vocês também eram idólatras. No Egito vocês também serviam ao Senhor, mas também serviam a outros deuses. Não só lá, no deserto, quando eles caminhavam em uma terra prometida, eles permaneceram idólatras. Lá em Ezequiel capítulo 20, versículos 7 e 8, o profeta profetizou da seguinte maneira: então lhes disse: cada um lance de si as abominações de seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Eles lá no Egito foram idólatras. Quando saíram do Egito rumo à terra prometida, continuavam com a idolatria. Ainda assim, permaneciam divididos. E quando eles entraram na terra prometida, eles foram idólatras lá também. Josué capítulo 24, versículo 23, quando Josué está aconselhando eles, Josué diz: deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós. Note o verbo: deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. Nota bem, irmão, presta bem atenção. Lá no Egito, quando eles estavam lá no Egito, vamos colocar o tempo da ignorância, tudo bem, mas depois que eles entraram dentro de um propósito de Deus, rumo a uma aliança nova, uma terra nova, uma promessa nova, um propósito novo, já era para deixar a idolatria. O Senhor caminhava com eles, e mesmo assim o seu coração ainda era dividido. Agora eles estão dentro da terra prometida, a terra da promessa, a terra abençoada e próspera, e eles ainda continuam idólatras. E se eu falar para você que no meio da igreja tem crente assim também? E se eu falar para você que tem crente que não é liberto da idolatria, continua idólatra? É muito para você? Pois é, mas é verdade. Muito crente idólatra. Enquanto isso, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Escapa, foge, vai para longe, não se apega. Idolatria é obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras. Quando você não está produzindo o fruto do Espírito Santo, como foi dito hoje, quando você não produz o fruto do Espírito, você começa a produzir as manifestações, a mostrar as manifestações da carne, e uma delas é idolatria. Tem muito crente idólatra no meio dos dias de hoje, porque parou de produzir o fruto do Espírito, e quando o fruto do Espírito para, ele volta às antigas, e volta à idolatria, muitas vezes sem perceber, outras vezes percebendo. Sabia que existe uma coisa que é a idolatria? Colossenses 3 e 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Sabe o que é avareza? Avareza é apego ao que tem. A pessoa é capaz de fazer loucuras para não perder aquilo que tem. É apegado demais e não abre mão de jeito nenhum.
Abre mão de Deus, abre mão do céu, abre mão do amor, abre mão dos irmãos, abre mão de tudo. Mas aquilo que ele tem, ele não abre mão, de jeito nenhum. E não é só rico que é avarento não, irmão. Tem rico que é mão aberta para a obra de Deus, não liga com nada. E tem pobre avarento. Ele não tem nada e pensa que tem. Fica apegado naquela ilusão. Apegado à bicicletinha velha, achando que está de Camaro. Só Deus na terra para dar vitória. Só Deus para ter misericórdia. Avareza é idolatria. E 1 Pedro capítulo 4 versículo 3: é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Abomináveis, detestáveis idolatrias. Idolatria deve ser abominável, deve ser detestável, deve ser algo que você não pode querer. Os idólatras não herdarão a vida. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Na lista você viu que está os idólatras, não herdarão o reino de Deus. E Apocalipse 21 versículo 8: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou a morte eterna. Idólatra vai para o inferno, é o que a Bíblia está dizendo. Ai pastor, então eu vou deixar de ser idólatra. Já devia ter deixado. Idolatria só leva para o inferno. Não tem nada de bom na idolatria. É a primeira coisa que Deus pediu. Quando Deus foi citar os mandamentos para os filhos de Israel, a primeira coisa que Deus falou: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás. Isso aqui é a primeira palavra de Deus quando vai citar os mandamentos. E tem gente que ainda argumenta dizendo: não tem nada a ver. Como que não? Como que não? Deus está dizendo que não faça isso. O termo ali, a palavra é não faça. Não faça. Não te encurva, não faça. Não ore a ela, ore a mim, eu sou o Senhor que te ouve. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Isaías 42 versículo 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Irmão, é totalmente Deus 100%. Não tem como dividir. Deus não divide a sua glória. Devemos servir a Deus de todo o coração. Josué 22:5: então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor o vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele e o sirvais com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Servir a Deus tem que servir de todo o coração, deve servir com alegria. Salmo 100 e versículo 2: deve servir ao Senhor com fervor no espírito. Você não serve a Deus andando devagar, com preguiça. Deve servir ao Senhor com fervor do espírito, com vontade de ver Deus sendo glorificado na sua vida. Isso é fervor de espírito. Também devemos servir ao Senhor com santidade. Não endureçais agora a vossa servir como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que Ele santificou para sempre, e servir ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Devemos servir ao Senhor com santidade, com inteireza.
todo o coração. Quer desfrutar das bênçãos de Deus sobre a tua vida? Quer ter um ano de 2022 próspero, abençoado, feliz? Temor ao Senhor, fidelidade e integralidade. Não fica meio termo com Deus. Estou servindo a Deus, mas qualquer coisa também. Não, 100% fiel, integral, perfeito na presença de Deus. Para nós encerrar, para concluir, a palavra que vem ali no começo do versículo, agora pois, temei ao Senhor, está mostrando que é uma questão de decisão, é um ponto de decisão, é um momento em que você se decide em servir ao Senhor de todo o coração, servir ao Senhor sem parcialidade. É um momento que você se decide. O Senhor está conclamando nos dias atuais o seu povo a se decidir por Ele, a se decidir, a clamar por Ele, a viver por Ele, a viver para Ele. O Senhor está gritando: sirva ao Senhor de todo o coração. Vamos colocar de pé para nós orarmos a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, a temer o Senhor de todo o coração. Que o Senhor nos ajude também, Senhor, a sermos fiéis em tudo o que o Senhor nos colocou em nossas vidas. Que não venhamos a titubear ou a deslizar os nossos pés, mas que permanecemos fiéis de todo o coração. E que não haja nem sombra de idolatria em nossas vidas. Que não haja, Senhor Deus, nenhuma parcialidade, mas que o nosso coração seja realmente totalmente teu. Que a nossa vida seja completamente tua. Que em nome de Jesus a bênção do Senhor se repouse sobre cada vida. Em nome de Jesus, que a promessa que o Senhor tem sobre a vida de cada um se concretize para a glória do teu nome. Amém, Jesus.